Creio que com um pouco de esforço nós iremos prestar bastante atenção e atentar bem para cada palavra. Nós vamos direto ao tema, vendo aí a aparência, a queda e o resgate. Vamos falar um pouco aqui de cada coisa e um pouco mais. O que nós poderemos entender sobre a aparência física e a espiritual, a moral. O que nós podemos saber acerca da queda do ser humano, do levante dele por Jesus Cristo? Porque ele veio para nos resgatar e é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã de sábado. Gostaria também de pedir aos irmãos que se sentirem o desejo de participar, quanto menos eu falar e vocês mais falarem, para mim melhor. E creio que para a interação é importante nós termos essa unidade. De forma que todos vão falar a mesma coisa, vão dar o mesmo parecer, e assim estaremos unânimes, unidos em uma só fé. Começaremos aqui com Gênesis capítulo 1, versículo 26. Dá para entender que nós vamos falar sobre a aparência. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quero dizer para os irmãos que aqui engloba o físico, o mental e o espiritual. Nós podemos ser parecidos com Cristo fisicamente, bem como também podemos parecer com Cristo espiritualmente. Quando diz imagem e semelhança, engloba o físico e o espiritual. De que forma nós estamos na aparência? Mas não é só na aparência física, né? De que forma está a nossa aparência no interior? De forma que nós devemos estar parecidos com Cristo. Ele é a imagem e semelhança do Pai. O Pai diz para Cristo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em 1 Escritos, página 145, está escrito dizendo que quando Deus disse a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem, Deus não disse a seus filhos e nem Deus disse a outros deuses. Ao seu Filho. O Pai disse para o seu Filho: façamos o homem à nossa semelhança, conforme o texto que nós lemos anteriormente, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando o Pai disse isso para o seu Filho, Satanás, até então era Lúcifer, que era o primeiro dentre os anjos, teve ciúme. O anjo mais honrado do céu teve ciúmes do Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Mas na verdade o ciúme maior era do Filho. Mas o Filho era a expressa imagem do Pai. O Filho sendo rejeitado, o Pai estava sendo rejeitado também. Então,
foi nessas palavras, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, que o pai disse para o filho, que o primeiro dos mais honrados seres criado, teve ciúme, teve inveja e teve ódio de Jesus Cristo. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, mas não foi. E por que não foi? Encheu-se de inveja, de ciúmes e de ódio. É para nós termos a aparência de Cristo. Muitas das vezes nos assemelhamos mais a Satanás. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós, e isso foi planejado muitos e muitos tempos atrás. Só para que os irmãos tenham uma noção, alguns já têm, mas outros precisam ter uma noção maior, sobre a imagem. Imagem, você pode abrir no Google aí, dicionário, enciclopédia, você vai encontrar que a imagem é a reprodução ou a imitação da forma de uma pessoa. A forma. Jesus Cristo com duas naturezas. Uma era a forma de Deus. Não era usurpação, era a forma de Deus. Afinal de contas, ele é a imagem de Deus. No outro ponto, ele é a forma de homem. Parecido com homem mesmo. As duas naturezas, unicamente assim, uma natureza divina humana poderia salvar o homem da situação caótica que ele se encontrava. Ele veio tomar a minha e a sua natureza para que eu e você tomássemos a dele. É difícil tomar a natureza de Cristo, pois foi difícil ele tomar a nossa, mas ele tomou. O homem, Adão, foi feito à imagem e semelhança de Deus, parecido com Deus até no caráter. Foi feito a simetria. E esse caráter o Senhor quer restaurar em nós, para voltarmos a ter o caráter e a semelhança de Deus. Amém. De acordo com o grande conflito, nas páginas 644 e 645, no princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus. Não foi somente no caráter, mas também na forma e no aspecto. Assim que o homem foi feito, criado à imagem e à semelhança de Deus, no caráter, na forma e no aspecto. Como é que anda o meu caráter? Como é que anda a minha forma? Como é que anda o meu aspecto? Está ainda parecido com Cristo ou me distanciei bastante, mas que não é tarde para retornarmos à origem por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Cada um tem um caráter. Ele desenvolve o caráter que ele quer. O caráter bom ou mau. O caráter de Cristo ou de Lúcifer. A escolha é nossa. Semelhança.
Vai dizer assim a mesma palavra, a mesma coisa. Recorra aos mesmos dicionários e você vai perceber que semelhança é parecência entre seres. Cristo é a semelhança do Pai? Ele tem parecência com o Pai? Eles têm ideias em conformidade? Tem? Pois nós também deveríamos ter tudo isso para com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos um, como Ele é um com o Pai. O Pai em Cristo, Cristo em Deus. Cristo em nós, nós em Cristo. Podemos ser um, embora sendo muitos, podemos ser um. No aspecto, na forma e no caráter. Agora a forma é a configuração física de um ser. Estamos olhando aqui um para os outros. Tem uma configuração física e cada um de nós apresentamos isso. Jesus Cristo tem forma, o Pai também tem forma. São seres, são pessoas e Deus é Espírito. Mas não é o Espírito do Espiritismo. O aspecto é a maneira pelo qual alguém se apresenta à vista. De que forma nós nos apresentamos à vista das pessoas? Qual é o nosso testemunho para com o mundo? Para com a igreja? Para com a família? Qual é o nosso aspecto apresentado? Como Deus fez o homem? Eclesiastes 7, versículo 29 diz que Deus fez ao homem reto. Obra-prima da perfeição. Só que teve um problema. O homem agora buscou astúcia demais. Ele caiu em muitas astúcias. Na meditação matinal Cuidado de Deus, página 286, diz que ele veio, Cristo, resgatar a imagem moral de Deus que o homem havia desvirtuado. Era para o homem ter permanecido da forma como ele foi feito. Reto, puro, santo. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus na moral também. Que foi perdida pela transgressão. Veja só, o homem perdeu a moral. Essa moral deve ser resgatada. E só Cristo Jesus pode nos devolver essa moral perdida. E para isso foi feito o plano do grande amor, da grande piedade. Amém. Nessa meditação matinal, nos lugares celestiais, página 280 está dizendo que todo o céu está interessado na restauração da imagem moral de Deus no homem. Olha só, o céu todo se interessa, está interessado
que nós sejamos resgatados a voltar a uma moral que nós tínhamos antes por meio de Adão. Amém. A moral de Deus. Amém. O caráter de Deus. Todo o céu está interessado. E todo o céu também atua para esse fim. Cada anjo enviado até nós, eles têm esse grande interesse de nós voltarmos a ter aquela moral anterior. E cada um desses anjos estão no pé do trono, esperando a ordem de Jesus Cristo, para vir até nós, para atuar para esse fim. Afinal de contas, Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que cada anjo daqueles são ministros em favor de cada um dos santos, porque eles vão de herdar a salvação, para isso eles estão trabalhando fervorosamente de forma ativa. Amém. Filhos e filhas de Deus, 120. Estou perdido em Adão, mas estou achado em Jesus Cristo. Amém. Amém. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão nos levantou. Amém. O primeiro Adão foi feito alma vivente, né? O segundo Adão é espírito vivente. Ele é espírito e é vida. E nós podemos ter de volta aquela vida que ele gostaria que nós tivéssemos sempre. Nem ter passado por morte. Vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem disse essas palavras? Na sua natureza divina ou humana? Divina. Por quê? Porque só a deidade de Cristo poderia dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Só a deidade de Cristo poderíamos agora entender que nele tinha vida não emprestada, não derivada. Porque ele era a palavra de Deus, estava com Deus e era Deus. E a diz que Jesus Cristo era Deus na infinidade, não na personalidade. Mas depois também Cristo, podemos entender que ele também é um personagem assim como o Pai. Mas ele era a palavra. A palavra que se tornou audível. Primeiro os anjos ouviram, depois os homens. Mas depois também ele era a palavra que se tornou visível. Os anjos passaram a vê-lo. E nós também, humanos, também passamos a vê-lo em Cristo Jesus na sua humanidade. O assunto é bem profundo. Ontem mencionei aqui que disse um sequer que entenda esse assunto por si mesmo. E precisamos examinar bem as Escrituras e compreender melhor acerca desse plano que foi elaborado para salvar cada um de nós. Irmão Vasconcelos, tem um mistério aí, não tem assim, do homem ter se tornado tão mal a ponto do Senhor se arrepender de ter feito o homem? Os mistérios são muitos, né? Esse que nós estamos falando aqui é o mistério dos mistérios. Mistérios são vários. Agora Lucas 8, verso 10, diz que a vocês é dado conhecer os mistérios. Cada mistério que tiver, que está sendo revelado para nós, para nossos filhos, nós vamos compreender cada um deles. O que não for para ser revelado para nós é porque realmente não é para nós, é só para Deus.
E na eternidade nós vamos estar buscando conhecer mais e mais os mistérios de Deus. Nunca vamos chegar a conhecer tudo. Porque senão nós seríamos também outros deuses. Ou então Deus não seria Deus. Ele unicamente, se você pegar ali, Mateus capítulo 11, versículo 27, você vai entender exatamente que lá está dizendo que ninguém conhece o Pai senão somente o Filho que conhece. Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai, ninguém mais conhece. Quando se coloca uma trindade, está dizendo que mais dois conhecem. Não conhece. Só um conhece. A Bíblia é clara. Nós só nos enganamos se nós quisermos ser enganados. Se ninguém conhece o Pai senão somente o Filho, e ninguém conhece o Filho senão somente o Pai, então qualquer outra ideia é falsa. Irmão, foi justamente por isso que Satanás... É isso que nós queremos, participação, né? Foi justamente por isso que Satanás não foi colocado no conselho na hora de fazer o ser humano. É porque Satanás não tinha o conhecimento do Pai que Deus tinha. Mas a pessoa pergunta assim, mas ele estava tão próximo de Deus, poderia entender, né? E o grande conflito, página 496, se não me engano, ele diz que Cristo era o único ser em todo o universo capaz, tinha capacidade e tempo, de penetrar em todos os conselhos e propósitos do Pai. O Satanás tem ciúme, só que eu costumo usar uma frase para esse extremo, mas só Deus compreende Deus. Por que o pai falou para seu filho? Porque o filho era capaz de compreender ele. Aí a gente não, né? As pessoas tentam criar um outro ser capaz de compreender a Deus. O Senhor diz, não. O único em todo o universo capaz de compreender é meu filho, porque ele é Deus como eu. O único ser, a palavra é clara, irmãos. O único ser. O único. Se é o único, é o único. Só tem esse. Como é que o outro ser iria conhecê-lo? Como é que teria outro ser no universo igual ao Pai? Só tinha um ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus, nenhum outro mais. Mas quando diz que o Espírito sonda as profundezas de Deus, é porque as pessoas não examinam. Se for examinar, vão perceber que aquilo que eles atribuem a uma trindade está atribuindo a Cristo. Porque ele era a palavra de Deus. A palavra de Deus é Espírito. E Deus é Espírito porque a palavra de Deus também é Deus. Ele era na infinidade, então não tinha fim. Não tinha começo nem fim, vamos dizer assim. Porque era Deus tanto quanto a própria personalidade do Pai. Por isso que só o Pai é infinito na personalidade. Porque o Filho era também infinito, mas ele não tinha a personalidade. Era Deus na palavra, porque a palavra era tanto Deus quanto o próprio Pai. Mas isso faz uma confusão na mente das pessoas que acabam confundindo outros que querem aprender. Deus só era divino. O Pai não se fez homem, quem se fez homem foi o Filho. Mas antes dele se fazer homem, ele era a palavra. Foi apresentado aos anjos. Não foi? Os anjos puderam ver. À vista dos anjos foi apresentado o Filho de Deus que estava no seio de Deus. Um pouquinho do que nós estamos falando aqui. Pioneiro há que diga, especificamente William Varney Prescott, ele diz que Cristo teve início.
na personalidade. Não vamos colocar ele como na infinidade não, que não dá certo. É por isso que muitas pessoas confundem uma coisa com outra. É estranho pregar que Jesus Cristo foi gerado. É estranho para alguns, para outros não é mais. Ele foi gerado 2 vezes. Uma na eternidade e outra aqui, pela história que os irmãos já conhecem lá em Mateus capítulo 1, através ali de Maria. Ele era só divino, tomou a humanidade sobre si, agora com 2 naturezas unidas, fundidas, numa pessoa chamada Cristo Jesus, e ainda assim agora manteve distinta personalidade. Ele era Deus, personalidade. Se fez homem, personalidade. Mas unido misteriosamente numa pessoa. Agora, sem misturar as coisas, ele sendo Deus, se fazendo homem, não deixou de ser Deus. Um não tomou o lugar do outro e nem o outro tomou o lugar do outro. É aquilo que ele disse em João capítulo 14, versículo 16. Que ia diante do Pai mediar ali e ele enviaria o outro Consolador. O outro Consolador, do qual a irmã White disse que era ele mesmo despojado da humanidade. E independente dela, agiria como o anterior, que era somente divino. Há 3 pessoas distintas, que as pessoas dizem, né? Uma trindade. Distinta eram as 2 naturezas de Jesus Cristo. As 2 naturezas eram distintas. Eram também distintas as 2 pessoas, pai e filho. O filho, agora numa distinção entre divino e humano, dá quantas pessoas agora? É o que Ellen White diz. Há 3 pessoas no trio celeste. Há 3 poderes no céu. O Espírito Santo personifica Cristo. O despojar-se da humanidade, unicamente quem se fez humano foi Cristo. Foi ele que se revertiu. Então quem pode se despojar é só ele. E o Espírito Santo é ele mesmo despojado. Ou seja, envolve as 2 naturezas. Se eu não compreender as 2 naturezas de Cristo, eu não vou compreender esse tema. Vamos prosseguir mais um pouco? À medida que for avançando, eu sei que à medida que está avançando, está ficando curta as palavras para mim ali. Quase não estou vendo. Não, mas já para ver. Nesse texto aí. Já foi lido. Tá? Só repete isso para nós pegar o meado. Meditação matinal, filhos e filhas de Deus, página 120. Estou perdido em Adão, mas restaurado em Cristo. Glória a Deus. Irmão Severino citou um texto ontem de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho nele para todos que nele crê. Não pereçam? Aqueles que estão achados em Jesus Cristo, é os que não vão perecer, os que não tiver assim vão se perder. A escolha é nossa, irmãos. Nós temos o poder da escolha. Eu posso escolher o bem, eu posso escolher o mal. Eu posso escolher aprender o certo, ou posso escolher a concupiscência daqueles meus desejos que eu tenho, a minha forma, do meu jeito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Às vezes alguns chamam de fé aquilo que ele aprende dos outros sem estar confirmado na palavra.
e deve ser respeitado. Até Deus permite que as pessoas façam essa escolha. Carta 36, dia 18 de setembro de 1890, de Ellen G. White. Ela diz: embora o pecado tenha produzido um abismo entre o homem e seu Deus, a benevolência divina forneceu um plano para superar esse abismo. E que material ele usou? Usou uma parte de si mesmo. Vamos lá. Que parte de si mesmo? Olha o material usado. Jesus Cristo é o quê? Ele no princípio era a palavra, o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tire a palavra de Deus. Tirou parte de Deus. Se você tira parte de Deus, você tirou Deus. Deus não aceita as coisas por metade. Eu aceito o Cristo, mas não aceito o Pai. Eu aceito o Pai e não aceito o Cristo. É a mesma coisa. Agora foi estabelecido no plano que o Pai seria adorado por Jesus Cristo. Toda honra e toda glória ao Pai por Jesus Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Alguém vê o invisível? Mas os anjos não veem o invisível? É aí onde está o ponto. Como é que o Pai pode ser visto? Um dia vamos ver o Pai? Não. Diretamente? Se tirar Cristo, irmão, não dá certo. O plano da redenção foi feito por meio de Cristo. Se eu não aceitar Cristo como Deus, o Pai aceita? Há caminhos para o homem parece direito. Alguns acham que está certo em seus pensamentos. Mas se não for por meio de Cristo, está errado. Há pessoas que parecem que exaltam só a Cristo. Mas se ele souber fazer a coisa do jeito que está escrito, ele vai exaltar o Pai por meio de Cristo. Já outros acham que Jesus Cristo não deve ser exaltado como Deus. Erra semelhantemente. Sabe por quê? Os pioneiros entendiam que, segundo o que Tiago White disse, ele disse: nós não simpatizamos com os unitarianos. Unitariano não é aquele que crê que só o Pai é Deus. Cristo não. Ele diz: nós não simpatizamos com eles. Nós não temos a mesma fé desses. Por quê? Porque eles não creem na divindade de Cristo. Eles não creem na deidade de Cristo. Por isso não simpatizamos. Ele diz também: nós não simpatizamos, os trinitarianos também não. Porque os trinitarianos creem que 3 é 1 e que 1 é 3. Dois extremos. Nenhum, nem outro. E qual é o equilíbrio? O Pai e o Filho. Adoração ao Deus único por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Os irmãos estão entendendo? Se não tiver, pode me acochar. Só vou espremer, sair de estar espremido só até onde eu souber. E onde eu posso provar e ter convicção. Aí ficando claro que não tem trindade. Fica claro que não tem sim divindade. Existem os três poderes, né? Existem os três poderes e existem as três pessoas. Não é trindade. Terra, terra, terra. É três, mas não é trindade. Mas existem as três pessoas, não existe só a cruz. Existe o Espírito Santo, Existem mas três, só existem três pessoas. Jesus, como eu falei antes, está escrito dizendo que as duas naturezas de Cristo são distintas. Duas naturezas. Cristo é Deus e é homem. Agora não me pergunte mais, que é um mistério que eu não sei explicar. E nenhum homem sabe. entendi. Aí se torna outra o Espírito Santo, né? É porque quando Jesus diz assim, eu enviarei da parte do Pai outro Consolador, no verso 17 ele explica. 14, 16 está a confusão das igrejas. Mas no 17 explica. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Está com... Que não vê nem conhece. Vê, não conhece. Mas ele está o quê? Com vocês e estará em vocês. É que nem quando ele veio, ele queria dizer a mesma coisa que ele veio. Quando ele veio, ninguém não conheceu e nem recebeu também, né? E ele morreu. A questão da terceira pessoa da divindade é que as pessoas não compreendem a natureza de Cristo. Se elas compreenderem a natureza de Cristo, elas vão ter desvendado diante dos olhos essa parte do plano. Se eu entender que Cristo é Deus, como era no princípio, e homem, como ele se tornou, tomando sobre a natureza sem pecado, a natureza pecaminosa do homem. Agora, se nós entender essa questão e saber conciliar, nós vamos entender perfeitamente essa questão do plano. Agora, o que ocorre? Jesus Cristo era só divino. Certo? Ele não era humano. Mas ele toma agora essa outra natureza. Sobre a sua natureza sem pecado. Sua natureza perfeita. E ele veio na natureza pecaminosa do homem, numa mente perfeita. Como fora Adão feito. Eis o problema das igrejas confundirem. A natureza de Cristo é prelapsariana. Porque ele tinha uma natureza perfeita, sem pecado. Tinha. E aí ele veio com a humana, com a mente perfeita também. Sem pecado também. Porém, agora numa natureza pecaminosa, decaída do homem, para poder restaurar o homem, que nessa condição estava. É uma linguagem um pouco difícil para quem está começando a ouvir isso. Irmão Marquinhos. Então nós entendemos que há três poderes no céu. O Pai, com a sua natureza totalmente divina. O Filho, com a sua natureza divina, que é um poder divino. E com a sua natureza humana, que é o poder humano. E Perfeito. Cristo era tanto pré quanto pós. Exatamente. Só que nesse caso, como as pessoas confundem, misturam, ele era, vamos dizer assim, na sua natureza perfeita, antes de tomar a humana. Sim. Se quiser usar a questão pré, tudo bem. Mas ele veio na pós. Porque ele veio na natureza que o homem se encontrava para poder buscar o homem e resgatar. Porque se ele viesse na sua natureza totalmente perfeita, divina, sem tomar a do homem, aí não dava certo.
seria um exemplo perfeito. Não sei. Não poderia ser tentado. Não poderia ser tentado. Para ele ser tentado, teve que se fazer homem na natureza do homem. Para ele morrer, ele teve que se fazer homem mortal. Agora a diferença aonde? Na mente. A mente que ele veio foi